Olá, está começando o Maravilha. Pessoas em situação de rua. Maravilha de hoje recebe Ana Paula Ensel, representante da Casa de Acolhida, Claudemir Giasson, da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, e a Silvia Andreata, da Sopa Solidária. Muito obrigada pela presença de vocês. O inverno caxiense é rigoroso. A situação econômica das pessoas também favorece ainda mais estar em situação de rua. Então nós gostaríamos que vocês colocassem um pouquinho do que é o trabalho de vocês nessa acolhida que vocês fazem em pessoas de situação de rua. Quem vai começar colocando da importância e do que é o trabalho que faz? Eu começo então, Olga, falando um pouquinho aí do nosso trabalho da pastoral, né? Das pessoas em situação de rua. É um projeto ligado à Diocese de Caxias do Sul, tá? Temos um grande envolvimento das paróquias, né, ligada à nossa diocese, tá? A coordenadora do projeto, né, é a Tere Mantelli, Terezinha, né, tá? O projeto, na verdade, começou o ano passado, 2018. O ano passado a gente começou por volta do dia 11 de junho e foi até 1º de setembro, né, na paróquia Murialto, né? E foi bem aceito, teve uma aceitação legal, assim, de muitos voluntários, né, no ano passado, tá? A capacidade lá, por exemplo, era até 60 moradores de rua, pessoas, né, nessa situação aí, né? Então esse ano a gente começou o projeto no dia 1º de maio e finaliza no dia 11 de setembro, tá? Hoje a capacidade, então, ali na Paróquia Sagrada Família, que foi nos disponibilizado, né, o Padre Elton lá, tá, nos cedeu o espaço junto com a diretoria. Até quero fazer um agradecimento, né, à comunidade por ter nos cedido o local, né, porque muitas vezes a gente acaba enfrentando alguns problemas, né, com vizinhança. Nem sempre as pessoas entendem a importância do trabalho, né? Nem sempre as pessoas entendem, né? Infelizmente, o ano passado a gente também teve algumas reclamações, né? Mas aos poucos eu acredito que assim, que a gente consiga mostrar para a comunidade caxiense que não deixa de ser uma doação, né? Tá? Esse nosso trabalho aí. Então hoje tem capacidade lá para 100 pessoas em situação de rua, né? O espaço então é maior, acolhe um número mais significativo. O espaço é maior, né? Tá? E a média tá dando assim de ocupação de 70, 77, 80 moradores. Então esse ano a acolhida está sendo bem maior. Qual que é o objetivo da acolhida? Né? É tirar a pessoa, né, dessa situação, né? Lógico que nessa época de frio, de chuva, né, onde a gente vê a realidade que, pô, a pessoa aí está precisando de um apoio, né? Então a gente tenta, além de alimentação, além de cama, né, de um lugar para dormir, de um banho, mas mostrar para eles que ainda tem alguém que, pô, dá um pouquinho mais de atenção, né? Que eu acho que isso falta ainda muito para essa classe. Eles mesmos se consideram excluídos, né? Porque durante o dia, e isso é depoimento que a gente acaba numa conversa com eles, né? Tá? Ouvindo, né? Bah, Deus seja louvado por vocês estarem aqui, para os voluntários, é uma bênção de Deus, né? Esse lugar, porque lá fora, na rua, a gente ouve assim, a pessoa fugindo, com medo que a gente roube, com medo que a gente assalte, que a gente vai pedir dinheiro, né? Tá? Então, os 320 voluntários, que é a média que a gente tem hoje, né? Porque é de domingo a domingo, né? Então, esses 320 voluntários são divididos durante a semana, durante a semana, tá? Então, é 2 turmas, né? Então, tem uma turma de manhã que prepara o café, né? Pão, né? Com mantimentos, enfim, tá? E à noite, então, que daí a gente começa a acolhê-los a partir das 19h30, tá? E daí tem um jantar, tem para quem quiser tomar banho, né? E daí eles podem dormir lá, tá? Então a gente serve esse jantar. Então hoje é em média em 320 voluntários. E a gente está ali por, assim, doação, por amor ao próximo, né? Semana passada eu toco violão, daí eu levo violão, né, no meu dia, porque o meu dia é na terça, né?
E daí tinha um rapaz que de manhã chegou e disse, começou a conversar comigo, daí disse, pô, a única herança do meu pai, isso aí me marcou bastante, né? Foi aquela música, né? O povo de Deus no deserto andava, né? Isso de manhã, porque o pai dele bebia. Então cada um tem uma vida, tem uma história de vida. A gente não pode estar julgando, né? A gente encontra jovens drogados, a gente encontra pais de família desempregados. Então, assim, a gente julgar esse tipo de pessoas e excluí-las, eu acho que é muito duro. Né, para eles principalmente, né? E casualmente de noite eu levei violão e o rapaz assim, pô. Então são esses detalhes que faz com que eles saiam de lá mais confiante, né? Uma pena que a gente não tem um lugar fixo, né? A gente está trabalhando junto, inclusive falei com as colegas aqui que daqui a pouco, independente de religião, de igreja, de diocese, a gente consiga no futuro, né, unir forças para que se consiga um lugar, né, que se possa fazer um trabalho diferente. Porque eu vejo que assim, tem muitos jovens aí que se atiram na droga porque não tem outra solução. A família não apoia, mesmo a família sendo uma classe média, tem casos assim. Sim, que os adolescentes ou os jovens já estão na situação de rua em função deste problema. Tá, então não tem apoio da família, né, então é uma situação meio difícil assim. Claro que a gente não pode acabar se envolvendo, né, tá? E a gente faz o que é possível fazer, né, tá? Então, é um trabalho de doação mesmo, né? E é o que eu sempre digo para as pessoas, que a minha doação, por exemplo, tá, é de 5 horas na semana. Se for ver, não é nada, né? Pelo bem que a gente faz. O quanto isso é significativo. O quanto é significativo para eles e para a gente que está lá, né? Para os voluntários, né? É um trabalho assim, e até o rapaz colocou, né? Se, só tenho a agradecer, porque assim, e ele leu uma passagem do Evangelho, né? Que diz que Jesus fala, né? Me deste comida quando não tinha de comer, né? Me vestisse quando estavas nus, enfim. Então isso é muito gratificante para a gente, tá? Ok. E só para finalizar, assim, além da hospedaria, né? Então esse projeto, né? Ligado à diocese, eles têm um projeto que cuida de moradias, tá? Tem outro projeto que cuida de desempregados, né? E a pastoral mesmo, ela serve uma sopa, então, na quinta-feira, que vem de encontro maravilhoso com o trabalho da Silvia, né? Tá? E esse ano a gente tem uma parceria bem legal, que não posso esquecer, que são os médicos de ruas. Ana, como o Gerson colocou dessa parceria da questão da sopa, como é que é esta sopa solidária? Fala pra gente. A sopa solidária, então, ela, assim, eu faço uma sopa, tá? Na minha casa. E aí... Sozinha? Eu tenho meu filho que ajuda a fazer, no caso. Aí a gente coloca nas caixinhas de leite, que são térmicas, né? Bem higienizadas. A gente leva pra rua. A sopa solidária, ela auxilia aqueles moradores que não aceitam ir para casa de acolhida, que nem o Gerson tem ali. Então, o projeto dele acolhe, né? As pessoas que estão precisando desse espaço para ficar. Só que muitos moradores de rua, eles não aceitam ir, eles ficam na condição deles ali. Então, o que eu faço? Eu apoio os que ficam, porque eu não tenho um local para, né, dar o auxílio, mas eu dou o auxílio que eu posso, então, levando cobertor, roupa, meia, que precisa muito agora, né? E a sopa, né? Remédio, esses remédios comuns, como um paracetamol, um anador, porque eles na rua... Agora eu fiquei bem até feliz com o que ele falou dos médicos, que eu não sabia. Eu tinha ouvido essa notícia, agora depois vou pedir pro Gerson colocar pra gente. Mas pra mim foi uma felicidade só ficar sabendo agora disso, sabe? Porque às vezes a gente tem que levar, encontra eles com dor, com alguma coisa, né? Então, a página Sopa Solidária, além de ela auxiliar, então, esses moradores de rua, ela também auxilia famílias carentes. Ela faz um intermédio do pedido de ajuda e o doador. Ana, como é o trabalho de vocês, então? Então, nós acolhemos os familiares dos pacientes que vêm dos hospitais da região, porque Caxias ela é referência tanto em oncologia como traumatologia. E esses pacientes, eles vêm, muitas vezes, assim, os familiares eles não têm condições de fazer um lanche
né? E ficam dias sentados numa cadeira num hospital, passando frio, passando fome, sem poder tomar um banho. A casa de acolhida, então, ela oferece dormitórios, banho, todas as refeições, tudo sem custo nenhum. A máquina para lavar roupa, lugar para estender a roupa, para descansar, para passar uns momentos de família, porque lá nós somos uma grande família, sabe? Então, a pessoa, ela chega, ela tá com fome, ela vai lá na cozinha, ela prepara alguma coisa para comer, ela quer dormir, ela deita, ela dorme, sabe? A gente Essa casa de acolhida, então, é uma hospedagem para essas pessoas que vêm para Caxias do Sul e tem familiares hospitalizados aqui. E pacientes também, né? Porque se tem um paciente que faz quimioterapia, por exemplo, ele tem que vir todo dia, ele tem que sair de madrugada da cidade dele, ele pode vir e ficar na casa também, né? Desde que ele não precise de um cuidador, né? Porque nós não temos cuidador. E fazemos também o acolhimento dos migrantes, né? Os haitianos, senegaleses. E eles ficam, porque eles vêm para cá sem documentação, eles precisam encaminhar toda a documentação, eles, através do Sindicato dos Metalúrgicos e da Futura, né, a agência de empregos, eles passam agora por um curso, um treinamento, né, para como se adaptar ao mercado de trabalho caxiense. Porque eles têm, a cultura deles é diferente da nossa, sabe? Então, a própria religião de alguns, como os senegaleses, eles são muçulmanos, né? Então, eles têm hábitos diferentes, né? E horários de reza, horários, comidas que, né, que não fazem parte do nosso dia a dia. E eles precisam se adaptar aqui, porque as empresas não podem se adaptar a cultura deles. Isso, eles é que tem que se adaptar às nossas. Então, ali eles têm aulas de português, né? Além de todo o acolhimento, como os familiares dos pacientes, eles ainda recebem as aulas de português. E tem muitas... que quantidade de pessoas vocês têm condições de... 25 pessoas. 25 pessoas. E normalmente essa lotação... Hoje, por exemplo, ela está completa. Completa? Hoje ela está completa. Tá. E há uma predominância, agora eu fiquei curiosa em saber, né? Há uma predominância das pessoas que estão em situação de pessoas hospitalizadas, ou tem muita gente ainda, haitianos e senegaleses, que buscam vocês? Como é que está essa questão da migração? Sim, tem muitos. Na verdade, pretende-se ampliar, né? Esse projeto, ele precisa ser estendido, porque tem muitos. Todos esses projetos, tanto o de vocês, o nosso, o da Silvia, eles precisam ser ampliados. A gente precisa sempre de mais voluntários, de mais ajuda, porque nós não temos fins lucrativos, né? Então, a gente depende de doações da comunidade. Então, não adianta também a gente acolher, né, muita gente se a gente não puder dar, por exemplo, as refeições, o básico para essas pessoas, né? E, então, hoje a gente tem capacidade de acolher 25 pessoas, né, com todas as refeições, banhos, o dormitório, uma cama quentinha, sabe, aconchegante. Mas, se Deus quiser, a gente vai ampliar. Onde isso. fica a casa de acolhida? Fica na Rua Rio de Janeiro, no Jardim América. Era um antigo lar São José, onde era um lar de idosos, né, antigamente. Jasson, Oi. diz pra nós um pouquinho o que é essa situação aí dos médicos, essa parceria com esses médicos que estão atendendo pessoas em situação de rua. Isso aí foi bem legal, né? Foi uma iniciativa até de estudantes que estão se formar, mas hoje a equipe é grande, né? Tem médicos formados, médicos conhecidos de Caxias, e tem estudantes que estão na fase de estágio, que estão, mas enfim. E o trabalho deles tem contribuído, porque assim, na hospedaria, por exemplo, hoje, eles vão, eu acredito que uma vez por mês, né? E nas ruas eu não saberia dizer para vocês assim, quantas vezes é a visita deles, se é semanal, não, tá? Que é um trabalho voluntário deles, então fica a critério de cada um. Trabalho voluntário deles, tá? Então, na hospedaria, por exemplo, né? A hospedaria é lá onde vocês recebem essas pessoas. Onde a gente recebe as pessoas, a gente chama de hospedaria, né? Que está dentro da pastoral situação de rua. Que né? hoje é na Igreja Sagrada Família. Sagrada Família, isso aí, tá? Então, eles fazem uma consulta, né? Fazem exames, escolhem sangue se for necessário, né? Acompanham o tratamento, tá? E, pô, para nossa surpresa, tem uma aderência grande, né, das pessoas, né, dos moradores de rua que aguardam, né, para ser consultado, para fazer exames, então tem dado um retorno bem legal. E eles também têm um trabalho na rua, tá? Que daí agora, né, não teria mais informações para passar para vocês, né?
Mas tá bem legal, tá? Essa parceria com eles aí. Essa parceria com os médicos, ela já aconteceu ano passado ou ela começou esse ano? Não, começou esse ano. Começou esse ano. Isso. Ah, que interessante isso. Na situação de vocês, as 3 situações, é só doação, vocês recebem doação Sim. da comunidade. E como é que tem sido suficiente, não tem? Como é que isso tem acontecido? Quer dizer, eu acho que nunca seria suficiente porque a demanda é enorme, né? Muito grande, isso mesmo. Então nunca supre, né, as necessidades, infelizmente. As pessoas têm que procurar ou vocês... Eu pedi. Me diga um pouquinho assim, até para as pessoas saberem como quem tem interesse em ajudar, como poderia fazer. No meu caso, é só então acessar a página Sopa Solidária da CIL, né? Que tem ali no Face, quem quiser ajudar, a gente aceita então ingredientes para sopa, verdura, né? Que é o que mais a gente gasta, né? E a pessoa precisa levar, vocês buscam, como funciona? Eu busco. Tá, é só a pessoa dizer que tem alguma coisa disponível. Isso mesmo. Que tu combina e vai, na verdade, buscar. Isso mesmo. E no caso de vocês, Jasson, como... Em alguns dias a gente, então, faz, né, o alimento, né, faz a janta, enfim, tá? E a gente recebe doações, né, tá? Então, alimentos, né, principalmente, sim, leite, café, açúcar, né, mas toda a comida, claro, é bem-vinda, né? Colchões, roupas. Isso é uma dificuldade, né, porque lá a gente só acolhe homens, né? Tá? Então, a quantidade de roupa, assim, né, a gente distribui roupa para eles uma vez por semana, né? Mas que nem cueca, meia, camiseta, esses dias que chove e tal, então é praticamente que diário, né? Tá? Então, a roupa também a gente recebe aí. Vocês falaram muito que essa questão é um trabalho solidário, mas eu queria saber como é que o poder público entra nessa questão, porque o poder público também tem que ter uma responsabilidade sobre essas pessoas e sobre essa situação. Como é que fica essa questão do poder público? Vocês recebem ajuda do poder público? Não. Não. Hoje a gente recebe lá, tá, por parte da prefeitura, né? A gente tem um apoio da FAS, que é a Fundação Assistência Social, tá? Uma parte técnica, mais técnica, né? Tá? Então, alguns moradores precisam de documentação e tal, a FAS encaminha para o POP, o pessoal pode tomar algum banho lá, enfim, também tem alguma ação aí, tá? E da prefeitura, então, seria a parte do FAS e da Guarda Municipal, né? Então, a Guarda Municipal, ela está todos os dias com a gente lá, ela faz a revista, né? Então, a gente faz uma revista nos moradores de rua que chegam lá, para ver o estado, né? Infelizmente, né? Lógico que a gente não pode generalizar, que é uma coisa que daqui a pouco a sociedade generaliza muito, né? Só tem alcoólatra, não sei como vocês sentem, só drogado, só... Não, mas tem pai de família, tem desempregados, então, Tem pessoas que precisam, né? Pessoas que estão precisando do acolhimento, né? Hoje de manhã, inclusive, um senhor, né, já de idade, estava com o braço engessado, disse, o que aconteceu? Caiu, tá? Não, machuquei... vou ter que voltar. Da onde o senhor é? Sananduva. Vim para cá ontem, o médico não quis fazer cirurgia porque está inchado e tal. Então, esse tipo de pessoas também são encaminhadas para lá, né? Para ser acolhidas, né? Mas da parte da prefeitura, é o que a gente tem esse apoio aí, né? Então, onde eu sei, a prefeitura tem 2 casas, né, de acolhida, tá? Que acolhe ali os moradores, né, na situação em torno de 40, 50 pessoas, se não me engano. O albergue municipal? Não, tem a Carlos Miguel, acho que é a casa, e a São Francisco. O albergue não tem mais, eu acho. Acho que não tem. O albergue foi fechado, né? Foi. Então, a contribuição que a gente tem da prefeitura é isso aí, tá? Ana, vocês têm algum auxílio, alguma ajuda do poder público? Não, nenhum. É só doação da comunidade mesmo. Porque a gente tem, só para completar, nós temos também um trabalho que, assim, quando a pessoa ela é diagnosticada com uma doença crônica, nós acolhemos também os doentes crônicos, câncer,
lúpus, essas doenças crônicas, né? Pessoas que praticamente saem do mercado de trabalho. Do diagnóstico até ela receber a ajuda do governo, tanto o benefício, né, financeiro, quanto fraldas, suplementos, né, se é o caso, medicações, ela leva em torno de 60, 120, 180 dias, né? A gente sabe que é bem demorado. Então a gente faz esse período, né? A gente doa as fraldas, a gente ajuda com cestas básicas, com roupas, né? Porque a gente recebe bastante doação de roupas, medicamentos também. Isso é muito importante porque o governo teria que existir uma maneira, uma política que funcionasse, fosse mais rápido. Porque é uma pessoa que ela é diagnosticada com uma doença, que ela precisa de uma medicação, que é cara, né? A gente sabe que não é fácil. Aí ela fica sem o valor X para receber, nem para comida, muito menos para medicação. E isso piora a situação da pessoa, agrava muito a doença, sabe? Quanto a... Até porque emocionalmente ela fica muito fragilizada, né, nessa situação. Então isso termina agravando ainda mais o quadro clínico dela, né? Então a casa de acolhida, além de tudo isso, a gente ainda oferece ajuda psicológica, assistência social, né? A gente encaminha daí para os órgãos competentes, né? Enfim, para encaminhamento. Isso, né? A gente procura. Na verdade, a gente gostaria de fazer bem mais, como por exemplo, assim, ter um carro para levar as pessoas da casa para o hospital, para visitar o familiar, do hospital para casa, porque as visitas, algumas UTIs, elas são de noite, né? E aí se torna perigoso, a pessoa que não conhece, ela não é da cidade, sabe? Sim. E nem sempre a gente tem voluntários, né? Ali com carro e coisa, com condições de levar, né? Mas eu acredito, assim, que eu vejo muita gente se mobilizando para ajudar, sabe? Então isso é um sinal de que, assim, as coisas estão começando a mudar, né? Tanto, acho que para o teu projeto, quanto para o nosso, para o da Sílvia, sabe? E outros tantos que existem na cidade, né? A gente ouve extraoficialmente, ontem até eu conversava com uma amiga e ela dizia de uma pessoa que está trabalhando num trabalho voluntário e até ele comentava da quantidade de doações que eles têm recebido, que inclusive é muito significativo. E às vezes a pessoa não sabe para outros lugares que poderia doar. Né? Vocês antes mencionavam até prazo de validade de alimentos, que essas pessoas dizendo que talvez não consigam nem usar toda aquela comida dentro do prazo de validade, né? Que ali está. E não existe uma possibilidade, porque quando é doada para uma determinada instituição, como é que isso funciona? É doada para uma instituição, não pode ceder para outra, ou isso... Assim, ó, eu vejo... tem exemplos aqui em Caxias de instituições por terem nome de ganharem toneladas de alimentos, entende? E suprir assim 3, 4, 5 vezes maior a demanda do que eles precisam. E daí eles podem destinar, né? Aonde, vamos supor que a gente ganhe uma quantidade grande e a gente vê que a gente não vai dar conta, que não é o caso, infelizmente. Infelizmente. Ela pode ser destinada para outras entidades, entende? Sim, quem tem, então, quem tem ganhou bastante, uma determinada pode. quantidade de alimento Isso que não tem ainda, né, o destino ou a demanda é menor do consumo, poderia destinar para outras instituições, como é o caso das instituições de vocês. Não tem impedimento, Nenhum que isso aconteça. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu acho que uma coisa bem importante é a gente pensar e que vocês coloquem como é que as pessoas podem contribuir, né, com esse trabalho de vocês. Eu convidaria as pessoas a conhecerem a casa de acolhida, porque assim, nada melhor do que eu, né, ajudar uma coisa que eu conheço, que eu posso ver como é que funciona na prática, né? Porque a gente precisa, sim, a gente precisa tanto de doação em espécie, né, porque a gente paga luz, água, IPTU, telefone e coisa, né? Mas também de alimentos, de roupas, né? De suplementos, fraldas, medicamentos, muita coisa. Então, assim, se a pessoa quiser ajudar, ela pode ir até lá, conhecer a casa de acolhida. Ela vê as pessoas ali, ela conhece um pouco da necessidade, né, das pessoas, e aí sim, ela vê o que ela pode, dentro das condições dela, do círculo de amigos dela, da comunidade dela, ver o que ela consegue arrecadar e ajudar. Não só para o nosso projeto, mas também para o projeto dele, da Sílvia,
né? Tem tantos projetos que precisam, porque de Na repente... Casa de Acolhida tá em rede social, as pessoas encontram ou não? Sim. Tem, então Tem. as pessoas podem procurar para ter certeza da localização. Tu já disseste que é na Rua Rio de Janeiro, no Número bairro Jardim 140. América. Isso, próximo da SIC. O telefone da Casa de Acolhida é 35 38 89 23, né? E aí, para qualquer horário que quiser chegar lá, sempre a gente vai estar lá, né? Sempre vai ter alguém para receber, para mostrar a casa, para mostrar o funcionamento, né? Que sintam bem à vontade. Quem sentir essa vontade de ajudar, será muito bem-vindo. Então, nós estamos diariamente ali na Paróquia Sagrada Família. No bairro Sagrada Família. No bairro Sagrada Família, tá? À tarde, melhor à tarde, né? Ou na secretaria da paróquia mesmo, eles recebem aí, tá? Então, as pessoas que sentirem a vontade de alguma coisa, né? Então, um alimento, uma roupa, higiene, por exemplo, a gente, como eles tomam banho, né? Vai muito, né? Que nem sabonete, shampoo, escova de dente, Que às vezes as dente. pessoas também não lembram disso, né? Produtos de higiene pessoal são muito necessários, né? Tá. Toalhas de banho, por exemplo, né? Então a gente recebe, né? Se não tem alguém da organização, enfim, algum voluntário, pode ser entregue na secretaria da paróquia. Eu sei de uma pessoa que, por exemplo, ela recolhe as roupas que ela encontra em situação de rua, porque ela fazia a seguinte reflexão: as pessoas, mas eles deixam, sim, mas eles vão deixar suas roupas aonde, né? Eles vão lavar as suas roupas aonde? Eles não têm essa possibilidade. Lavam. Então ela mesmo diz, molhar nos cobertores a gente leva, lava, seca e depois volta a distribuir. Embora o POP, ele oferece trabalho, tá? Então os moradores podem, durante o dia, né, no POP. Onde é que é esse POP, Jasson? Se não me engano, é no final da Duque de Caxias ali. Tá. Né, então eles podem, durante o dia ali, tomar o banho deles. Tá? Deve ser limitado, mas enfim, né? E podem lavar suas roupas e tal, tá? E muitos moradores até, Olga, assim, ó, eles não vão para essa acolhida nossa, ou né, para casa de acolhida, enfim, tá? Que a situação é diferente, mas a nossa principalmente, que é o medo de perder o posto, né? Sim. Eu estava falando com a Seu Silvia aqui, que ela sabe. Seu território. Eles não vão, porque se eles forem lá, estão sujeitos a chegar um ou outro e invadir, né, o lugar. O espaço ali, que é deles. Então a gente tem que entender, né? Tá? Silvia, nós estamos esgotando o nosso tempo. Como é que é possível ser solidário no trabalho da Sopa Solidária? Tem que entrar em contato então com a página Sopa Solidária da CIL, né? Doando também roupa, calçado masculino, tá? Que é o que na rua tem. Alimentos também, a gente aceita. Vale combustível, que é o que eu mais gasto, porque eu vivo só projeto solidário, voluntário, né? Então, eu preciso, assim, de vale combustível. Sim, porque tu precisa sair para distribuir isso, não é? Isso, e não buscar tenho também, né? remuneração, Buscar, claro. entende? Eu não tenho um trabalho onde eu tenho um salário. Então, assim, eu vou mais ou menos de arrasto nessa. Mas é a maneira que toda ajuda é bem-vinda. Então, está dado o recado. Muito obrigada pela presença de vocês. Está aqui 3 belíssimos trabalhos do Sopa Solidária, da questão da casa de acolhimento e da pastoral que tem acolhido as pessoas em situação de rua. Faça a sua parte, contribui, se solidarize com uma situação que é uma situação de vulnerabilidade social. E saiba você que o nome disso é solidariedade. Participe, colabore, há muitas pessoas que precisam da sua solidariedade e da sua humanidade.